E aí, galerinha? Após passado o feriado, voltamos às nossas aulas. E esse feriado que representou justamente a Sexta-feira Santa, o momento em que Jesus Cristo foi crucificado, está diretamente interligado com a comemoração da Páscoa. E eu irei explicar para vocês quais as mensagens religiosas contidas nessas datas comemorativas que são interligadas à religião, ao cristianismo. Muitos lembram da Páscoa apenas como uma data comemorativa em que vão receber seus preciosos ovos de chocolate, mas essa data comemorativa está interligada à religião. E nada mais adequado do que explicar essa data comemorativa na nossa aula de ensino religioso. O cristianismo, como eu já falei para vocês, é uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. E essa religião prega a existência de um céu e inferno. E creio eu que todas as pessoas que participam dessa religião tendem a querer ir para o céu, esperam ir para o céu. Mas para isso, para que a pessoa possa ir para o céu e não para o inferno, elas têm que, durante a sua vida, aceitar Jesus Cristo, seguir a palavra que Jesus Cristo pregou durante a sua vida, renunciar aos seus pecados. E o arrependimento é outro fato muito importante. O arrependimento não quer dizer que você não vai mais cometer pecados ao se arrepender, mas sim que o seu arrependimento foi sincero, que você se arrependeu diante de Jesus Cristo e que vai tentar não cometer novamente aqueles pecados, pelo menos não propositalmente. Mesmo que a pessoa tenha vivido toda a sua vida como uma pessoa pagã, sem acreditar na existência de Jesus Cristo, mesmo assim, se ela, após muito tempo e chegando perto da sua morte, ela aceitar a Jesus Cristo, ela ainda assim pode ser levada para o céu. E o julgamento, pessoal? Assim que a pessoa morre, ela já é julgada para ir para o céu e o inferno? Não. O julgamento só ocorrerá quando Jesus Cristo vier a segunda vez para a Terra. E até então, até que esse momento aconteça, as pessoas que morrem estão no estado de sono eterno. Apenas quando Jesus Cristo vier a segunda vez, isso está descrito em um dos livros da Bíblia, a Bíblia que é o livro sagrado do cristianismo. No livro do Apocalipse está descrito que o julgamento acontecerá quando Jesus vier a segunda vez para a Terra. E a ressurreição, a Páscoa, significa o quê? A Páscoa comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Na Sexta-feira Santa, foi em uma sexta-feira, que é comemorada hoje como a Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, foi o dia em que Jesus Cristo foi crucificado na cruz, em que ele morreu. E a Páscoa foi o dia em que ele ressuscitou. A Páscoa comemora o dia em que houve a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e em aproximadamente 3 dias ele ressuscitou. Por isso que na Sexta-feira Santa é o dia em que essa data marca a morte de Jesus Cristo e o domingo é a comemoração da Páscoa, o domingo de Páscoa que comemora a sua ressurreição. E para o cristianismo, o ser humano é o porta-voz dessa palavra de Jesus Cristo. É através do ser humano que essa palavra de Jesus é passada de geração em geração. Então, a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Mas essa data comemorativa surgiu através do cristianismo? Não, ela já era comemorada pelos judeus. Era uma comemoração do povo judeu por terem sido libertados da escravidão do Egito. Inclusive, em um dos livros da Bíblia, no segundo livro do Antigo Testamento, chamado de Êxodo, a própria palavra Êxodo já significa uma saída espontânea de um povo de um lugar para outro. E nesse livro da Bíblia, atribuído a Moisés, alguns de vocês, se fizerem parte da religião do cristianismo, já devem ter ouvido falar em Moisés, aquele que participou daquele evento de abrir as águas. E nesse livro tem justamente passagens que contam o sofrimento dos hebreus sobre esses egípcios que aconteceu durante o reinado do faraó Ramsés II. E por que falam desses hebreus? Bom, os hebreus, eles contam que eles são justamente os antepassados desses povos judeus. E a última ceia? O que foi a última ceia? Inclusive tem aquele quadro famoso da última ceia. Foi a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. E essa última ceia, ela aconteceu antes da morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus foi antecedida dessa última ceia, ou seja, da celebração da Páscoa,
judaica. Foi nessa Páscoa judaica que Jesus comemorou esse momento com os seus apóstolos na última ceia. E na sexta-feira ele foi crucificado, foi morto. E a palavra de Jesus prega principalmente sobre honradez, honestidade, bondade, humanidade. E eu coloquei isso daqui para vocês, Cristo versus religião. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive do cristianismo, dizem que o que deve ser pregado é a palavra de Cristo e não em si uma religião. Cristo ele não pregava templos, não pregava uma religião em si, ele pregava a sua palavra, seguindo princípios como esse. Ou seja, quando uma pessoa que segue o cristianismo, ela esquece do que é principal nessa religião, que é pregar a palavra de Cristo e não em si algumas coisas atreladas ferrenhamente a alguns atos da religião. Então, quando elas se esquecem do principal, que é a palavra de Cristo, elas já estão, por si, deixando de seguir a Cristo. Elas estão pregando erroneamente a sua palavra. Por isso eu trouxe até uma imagem que eu já passei para vocês, que simboliza a intolerância religiosa, ou seja, uma maneira negativa e errônea de se passar a palavra de Cristo, e também algo que não deve ser feito pelas pessoas por desrespeitar outras religiões. No momento em que eu desrespeito outra religião, estou deixando de praticar a minha. E eu trouxe aqui uma passagem da Bíblia que fala: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ou seja, o que significa isso? A frase já é bem simbólica por si só. Ou seja, se você entende que quem precisa de médico é o doente, ou seja, quem precisa mais da palavra de Jesus? São aquelas pessoas que não a conhecem. Aquela pessoa que já sabe o caminho, já sabe a palavra de Cristo, ela já está seguindo aquela palavra. As pessoas que o cristianismo precisa salvar de acordo com essa religião, precisa trazer para perto da palavra de Cristo, são aquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não seguem a palavra e que estão vivendo de uma maneira assim errônea. E aqui eu trouxe alguns símbolos dessas datas comemorativas. O Círio Pascal. O que é que significa esse Círio Pascal? Significa a luz de Cristo, usado durante o tempo pascal. O Círio ele é utilizado no sábado de vigília, esperando para que o domingo chegue, o domingo em que é comemorado a ressurreição de Cristo. E também simboliza a água abençoada. E vem vários símbolos nesse Círio Pascal. Esse Círio representando, como está aqui esses números, o ano de 2020. Aqui o quadro, presente em muitas casas, muitas residências brasileiras, já que o cristianismo abrange boa parte da população do nosso país. Ele foi pintado, foi feito por Leonardo da Vinci e representa a última ceia que eu citei para vocês. Aqui está o que? O vinho, o pão, são símbolos também representados, que representam esse momento da Páscoa, pois na última ceia Jesus compartilhou o pão, que representava o corpo, e o vinho, o sangue de Cristo. Mas, querendo ou não, nós atrelamos a Páscoa ao momento em que ganhamos esses presentes, que hoje são muito simbólicos, porque o ovo, o que é que o ovo simboliza? Simboliza o renascimento, porque a Páscoa é justamente o renascimento, a ressurreição de Cristo. E o coelhinho, o que é que o coelho significa? O coelho significa fertilidade, esperança de uma nova vida. Nada mais do que a Páscoa representa também, não é? Uma nova vida, ressurreição. E por que eu coloquei essas letrinhas aqui para vocês? Para explicar também qual é a origem delas, por que é que utilizamos essa simbologia. Vocês já devem ter visto em alguns vídeos meus eu falando que algo surgiu há 3.000 anos antes de Cristo, ou que há 5 anos depois de Cristo, por exemplo. São utilizados esses símbolos, esses marcos, porque aqui no Ocidente nós seguimos o calendário gregoriano, também chamado de calendário solar. E esse calendário, o que ele segue? Esse calendário, o marco inicial dele é justamente o nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo é dado como antes de Cristo. E tudo que nasceu depois de Cristo.
Se vocês pensarem no ano que nós estamos agora mesmo, no ano que eu estou gravando esse vídeo, 2021, é o ano 2021 depois de Cristo. Ou seja, estamos vivendo no ano 2021 depois do nascimento de Jesus Cristo, de acordo com o cristianismo, de acordo com esse calendário gregoriano que nós vivemos. Mas em todo lugar no nosso planeta é assim? Não, não. No islamismo, por exemplo, eu já falei para vocês que eles seguem um calendário lunar, apesar deles também acreditarem na existência de céu e inferno. Eles não têm essa ideia de Jesus Cristo, assim como o cristianismo. Para eles, para que você possa ir para o céu e não para o inferno, tem que ter a obediência a Deus, que é o Alá, a Deus Alá. E o único profeta deles foi o profeta Maomé, também chamado de Muhammad. E aqui eu trouxe algumas perguntas que têm que ser respondidas pelos muçulmanos quando eles estão num momento um pouco antes da sua morte, que é: quem é o seu Senhor, Alá? Qual é a sua religião, a Islã? E quem é o seu profeta, Muhammad? Então, para o islamismo, Jesus, sim, ele foi uma figura importante, mas não tão importante quanto para o cristianismo. Os muçulmanos, se vocês lembram, as pessoas que seguem o islamismo são chamados de maometanos, muçulmanos ou islamitas. Então, os muçulmanos, eles acreditam que Jesus foi um dos grandes mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo. Contudo, não foi alguém que ressuscitou, como acredita-se no cristianismo. E para conseguir ir para o céu, e não para o inferno, tem que ter obediência ao Deus Alá, seguir o Alcorão, fazer não apenas isso, mas seguir algumas práticas religiosas dessa religião, como eu já expliquei para vocês, fazer suas rezas, suas orações todos os dias direcionados à Meca, visitar a Meca pelo menos uma vez, e de preferência uma vez ao ano, mas se não puder, pelo menos uma vez durante a sua vida, e assim conseguir a vida eterna no paraíso. Outro fato importante que eu lembrei agora de falar para vocês, só uma curiosidade. A língua que Jesus Cristo falava é o aramaico, a língua nativa de Jesus Cristo é o aramaico, que é uma língua semita quase extinta hoje em dia. Mas ele também foi um conhecedor do hebraico, também falou a língua hebraica. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre essa religião e sobre a outra que eu expliquei anteriormente, né, sobre o cristianismo e o islamismo. Espero que tenham entendido um pouco sobre a Páscoa, o que ela significa, como ela se originou, e até mais!